Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos traz 2 pequenas parábolas que Jesus compartilhou para ilustrar o reino de Deus. Ele diz: A que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem toma e lança em seu jardim. Cresce, torna-se uma árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. E continua: A que mais compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura com 3 medidas de farinha até que tudo esteja fermentado. Essas 2 parábolas têm uma mensagem poderosa para nós sobre o reino de Deus e o papel que desempenhamos nele. A primeira parábola do grão de mostarda nos fala sobre o crescimento aparentemente pequeno e insignificante que com o tempo se torna algo extraordinário. Assim é o reino de Deus. Pode começar de maneira humilde, quase imperceptível, mas com o tempo se torna uma grande e acolhedora árvore, onde as aves do céu, representando pessoas de todas as nações, encontram abrigo. A segunda parábola do fermento nos ensina que o reino de Deus é como algo que age de dentro para fora. O fermento, mesmo em pequena quantidade, leveda toda a massa. Da mesma forma, o Evangelho, quando plantado nos corações das pessoas, pode transformar não apenas indivíduos, mas comunidades e sociedades inteiras. Essas parábolas nos convidam a considerar a natureza do reino de Deus. Ele não é um reino terreno, grandioso e visível. Pelo contrário, muitas vezes começa humildemente e se espalha de maneira silenciosa e constante. Além disso, as parábolas nos desafiam a considerar nosso papel no crescimento do reino de Deus. Assim como o grão de mostarda e o fermento, somos chamados a desempenhar um papel ativo em espalhar o Evangelho e fazer com que ele cresça e transforme vidas. Hoje, somos convidados a refletir sobre como estamos contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Estamos compartilhando o Evangelho com os outros, permitindo que ele levede nossa própria vida e as vidas ao nosso redor? Que possamos lembrar que, mesmo pequenos atos de fé e amor, podem ter um impacto profundo no reino de Deus. Que possamos ser como o grão de mostarda e o fermento, trabalhando silenciosamente para espalhar a mensagem de Cristo e ver o reino de Deus crescer em nossos corações e no mundo ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos ajude a transmitir o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis. Curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado.